Você que ainda não segue o professor Ricardo Castro Oficial no Instagram, Facebook e o coletivo Flores da Amazônia, floresdaamazônia.oficial, vem fazer parte desse movimento maravilhoso, esse ecossistema do bem. Você pode ser voluntário, voluntária, padrinho, madrinha. Entra lá no nosso Instagram, link da bio, preenche o formulário Semeando e vem junto com a gente fazer o bem, porque fazer o bem faz muito bem, é muito especial o olhar que a gente tem pela vida, pelo carinho, compaixão, solidariedade, tantas coisas maravilhosas que a gente pode trazer para a nossa vida. Eu quero começar de um lugar que eu acredito que a maioria de vocês jamais viu ninguém começar desse lugar falando sobre disciplina. Ninguém, tá bom? Porque realmente eu tive que estudar muito, me capacitar muito, estar na frente de grandes mentores, de grandes professores, de investir muita grana na minha formação profissional para poder ter acesso a isso e muito mais do que isso, né, pegar esse troço e colocar em prática na minha vida. Quem me conhece sabe, né, como é que eu lido com a disciplina na minha vida, tá certo? Assim, de forma prática, tá? Então, qual é o começo aqui? É o seguinte, gente, e eu já falei isso 1 milhão de vezes, e eu não me canso de falar, vou falar mais 1 milhão de vezes. É assim, o começo de tudo é você colocar na sua cabeça, de uma vez por todas, no seu coração, de uma vez por todas, o seguinte: qualquer potência humana, eu estou chamando aqui a disciplina de uma potência humana, qualquer potência humana, ela só vai fazer sentido se você nunca mais na sua vida, nunca mais na sua vida, você colocar a paz como uma meta. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós temos uma crescente de indisciplina no mundo, nas organizações, nas relações, porque nós temos uma crescente de falta de paz, tá certo? Por quê? A humanidade evolui em termos tecnológicos, em termos produtivos, a gente tem uma baita de uma indústria, tem várias coisas acontecendo no mundo, tem um monte de gente nova ficando milionária em tempo recorde, tem um monte de coisa assim interessantíssima acontecendo. Nós não conseguimos fabricar bem-estar. Nós não conseguimos a pílula mágica da paz e do bem-estar. Porque já sabemos, a neurociência aplicada já sabe, então não se engane com isso. Resultados têm determinadas instâncias da vida, a paz e o bem-estar, que não vão ser produzidos, certo? Pelos fatores externos que nos trazem conforto, sem dúvida, nos trazem algum nível de agradabilidade, sem dúvida, nos trazem algum nível de segurança que pode impactar a nossa paz e o nosso bem-estar, sem dúvida, mas a gente já sabe, a gente já conhece o pouquinho que a gente conhece sobre esse sistema que nós chamamos de vida humana, a gente já sabe que os fatores mais relevantes para, de fato, a gente viver, expressar, exprimir na vida bem-estar e paz, esses fatores, e a gente vai ver isso muito nas leis anti-caos, eles estão relacionados à nossa subjetividade, ao nosso mundo interior, ao nosso fortalecimento das colunas que formam essa nossa base íntima, que ninguém consegue enxergar a não ser a gente mesmo, quando a gente se examina, quando a gente mergulha na gente, quando a gente busca para além um pouquinho da nossa alma, para além das nossas emoções primárias, para além do nosso drama psicológico, e encontra um pouco mais de profundidade daquilo que a gente vê na psicologia chamado de self, no esoterismo chamado de eu superior. Assim, damos diferentes nomes, mas podemos chamar isso de consciência humana como todo, né? E não há nenhuma possibilidade de disciplina fazer algum sentido na sua vida se você não tiver o mínimo de paz, se você não tiver o mínimo de bem-estar. Então, assim, a primeira coisa que é o começo, tá certo? Que todo ferramental que a gente tem hoje, humano, tecnológico, nos apoia no entendimento e na construção da disciplina e na manutenção da disciplina, pressupõe o mínimo de uso da tua inteligência para que você tenha o mínimo de paz, o mínimo de tranquilidade, serenidade. Eu falo isso com frequência no trabalho que eu tenho de discipulado. Eu falo, gente, até para a gente sentar de manhã, tomar nosso café da manhã, a gente já tem que ter o mínimo de paz. Porque nós vamos ver que tem alguns pressupostos ali, alguns caminhos para a construção da disciplina, que sem a paz, a gente não vai simplesmente, vai ser uma informação, um bit solto na sua cabeça que não vai servir para nada. Para nada. Porque você não tem paz. Então, assim, se é preciso começar por algum lugar, você percebe que a ausência da disciplina tem atrapalhado sua vida, certo? Tem impedido você, qualquer das áreas afetadas da sua vida, de avançar, saiba, você precisa começar pela paz.
Não pode ser assim, amanhã eu vou pensar na paz e hoje eu vou pensar na loucura aqui da disciplina A, B ou C. Não vai funcionar. Sabe? Porque nem o teu funcionamento cerebral vai estar alinhado, porque não tem nem química cerebral, sabe? Dopamina, nós vamos ver serotonina, não tem disponível para você experimentar níveis médios de disciplina, resultado, capacidade emocional e intelectiva. Não tem. Disponível, é químico o processo, o rolê, beleza, galera? Então, assim, esse ponto fundamental. E aí as pessoas dizem, pô, Ricardo, eu já li muito, já estudei muito e sei que para eu conseguir ter o mínimo de paz, uma ferramenta, um instrumento, tal, é a meditação. Eu já vi você falando nas suas lives, a gente tem curso de meditação na nossa comunidade, tal. Aí você, aí eu fico na seguinte situação, eu não tenho disciplina para meditar, como é que eu vou ter paz para poder ter disciplina? Entende como é que é a história do cachorro correndo atrás do rabo? Entende? Então, por onde começar, né? Eu começar do começo. Então, se você vai focar a partir dessa live, você já vem trabalhando isso, que é a construção de um caminho, né? Porque a live é para a gente manter a disciplina, né? Mas antes eu vou falar um pouco sobre como construir a disciplina e depois sobre manter. Então, esse caminho, então se vale a pena começar por algum lugar, eu te diria, começa por aquilo que talvez seja a meditação, talvez seja outras coisas, vão de fato tornar a paz. Esse mínimo de bem-estar, de você estar bem na sua pele, uma realidade para você hoje. Começa nisso. E pega todo o conhecimento que a gente vai ver hoje e aplica primeiro para você ter isso disponível, real na tua vida, real. Entende? Para você sentir alegria de viver, saca? Porque a gente vai falar de alguns componentes essenciais, sem os quais talvez não existe disciplina sem ele, eu arrisco dizer, certo? É um componente que depende, sabe, de um mínimo de saúde mental e bem-estar, nesse sentido que eu tô falando aqui, sabe, da paz, da alegria, do contentamento, que eu tenho visto que as pessoas não conseguem experimentar na sua condição normal de temperatura e pressão. Não conseguem. E aí a gente vai falar de disciplina, e aí as pessoas ficam se culpando porque elas não têm disciplina, porque falta disciplina, porque elas não sabem o que fazer, e aí é mais um curso, e mais uma coisa, e elas ficam sendo enganadas, e é mais uma fórmula mágica, e mais uma mentoria, e mais uma coisa, e outra, quando a base, o começo é ignorado, ninguém fala sobre isso, ninguém realmente estratifica isso, até do ponto de vista neuroquímico, e aí a galera fica comprando informação furada e não chega em lugar nenhum. Mas a gente precisa se organizar, a disciplina e organização de tal forma, e ter disciplina de tal forma, botar as coisas de um determinado jeito, numa determinada ordem, que o melhor do meu dia eu possa entregar para o que é mais importante. Tá? Meus filhos são mais importantes, ótimo. Meu trabalho, minha carreira aqui, minha empresa, é super importante. Decisões importantes, estudos, minha atividade física. Se eu fiz o jejum correto, talvez a primeira refeição, para não ter que esticar aquele jejum se não é dia, ou intermitência e tal. Então aquela primeira refeição, que eu acordo com fome, enfim. Saca? Joia, que for. Não tô aqui dizendo que tem que ser A, nem B, nem C. Por isso que você tem que saber lá, o anterior, o que você realmente quer, o que você realmente ama, onde é que está a tua conexão com o quê. Para quando você acordar de manhã e nas primeiras horas do teu dia, você entregar o teu melhor. Se é dentro da tua empresa que você está nas primeiras horas do dia e você tem toda uma complexidade empresarial, você tem que entender qual que é o mais importante do mais importante do mais importante do mais importante. Da nata, que às vezes você tem dificuldade, inclusive, na disciplina, porque você deixa aquilo que é chato por uma hora que não está no teu melhor. Aí vai dar errado. Entende? Vai dar errado. Então, mas eu já vou começar com uma coisa que eu detesto de manhã? Talvez não começar, mas também não deixá-la para o final do dia. Encontrar um lugar ainda no teu período de potência para encarar aquilo que você precisa encarar, certo? Porque é aquilo que você não gosta e não faz, e justamente por isso você ainda não chegou onde poderia estar. São chamados turbinadores. A gente encara o que não gosta e por isso não faz, mas são coisas que se fizesse a gente já estaria muito longe dos nossos objetivos. Joia? Então assim, não entre na agenda dos outros se você quiser manter disciplina. E aí, claro que isso vai exigir de você um monte de coisas que a gente vê na mentoria. Como que você vai comunicar isso? Como que você vai organizar isso? Que sistemas você vai utilizar para colocar isso de pé? Enfim, em complexidade aí, claro que tem. Mas se fosse assim, banal, né, qualquer pessoa de média para menos faria. E a gente está falando aqui de quem está querendo ser um pouquinho, pelo menos, acima da média. Se você, ser humaninho, meu coração, ainda não parou para refletir sobre essa entidade, tá? Vou chamar aqui de entidade, chamada tempo, e como é que você se relaciona com essa figura. Entende? Por isso que está na categoria D5, porque você ainda está dando sinais. Não adianta, você pode pegar qualquer agenda, qualquer software, pagar o Kanban mais caro do universo. Não vai funcionar para você. Por quê? Porque na hora de você firmar os block times,
você não vai nem saber qual que é a tua fração de tempo. Eu pergunto para as pessoas, qual que é a sua fração de tempo? E aí a pessoa olha para mim com cara de, eu deveria saber disso. Por quê? Porque como a gente não se relaciona com o tempo como uma entidade, a gente acha que a gente é o senhor do tempo, a gente colocou o relógio, criou os números, a gente agenda com as pessoas, o horário que pode falar com elas, o que não pode falar, a gente põe de acordar, a hora de dormir, a gente cobra o horário dos nossos funcionários. Então a gente acha que a gente é dono do tempo, mas a gente não é, a gente está engolidaço por ele. Então a gente precisa saber como é que a gente funciona em áreas importantes que a disciplina vai ter que estar presente em relação ao tempo. Entende? Então, se é estudar, como é que é a tua relação de tempo? Tem gente que consegue estudar por horas, depende da matéria, depende do quê, né? Depende do autor. Tem gente que com 5 minutos tá dormindo em cima do livro, babando. Então, assim, qual que é a tua fração do tempo para cada uma das coisas que você precisa estudar? E por que você está falando de estudar, Ricardo? Porque não existe um profissional que realmente avança a vida, sabe? Mesmo que simplesmente parou de estudar. Simplesmente não... mas antigamente as pessoas mais bem-sucedidas não tinham estudo nenhum. Mas estudar de si, estudar das boas práticas, estudar do cliente, estudar do mercado, isso é estudar também. Não é só estudar no livro, não é só estudar na aula, entende? É realmente olhar para o mundo, para as coisas, para os fenômenos com um olhar de estudante, de investigador, de alguém que está fazendo uma análise e não tá, sabe, no atendimento ao cliente, você prestar atenção, seu funcionário atendendo o cliente ali, ó. Se você estiver só querendo julgar, você vai ter um olhar. Se você estiver querendo só dar um esporro, você vai ter outro olhar. Agora, se você quiser estudar aquele momento, você vai ter outro olhar. E isso é estudar também. E é preciso fração de tempo. Como é que você se relaciona com o tempo? Como é que você divide o tempo? Como é que você funciona em diferentes tarefas? 5 minutos é suficiente? Umas tarefas? 10, 1 hora? 2? Com interrupção, como é que você funciona? E sem interrupção, como é que você funciona? Entende? É com música, sem música, local silencioso, não é. Tem estímulo visual, não tem. É de frente para a porta, é de costas. É num espaço onde está todo mundo entrando e saindo. Como é que você funciona? Para que a tua relação com o tempo seja uma relação minimamente íntima. Você tem qualquer tipo de relação íntima com qualquer pessoa, em qualquer lugar? Acredito que não. E com o tempo, como é que é? E com os blocos de tempo? Como é que você defende seus blocos de tempo? Qualquer um entra, invade os seus blocos de tempo, faz o que quer com o seu tempo. Como é que você defende isso? Porque às vezes a gente defende, né, de forma tão até violenta algumas coisas tão desimportantes. E a nossa relação com o tempo não. Qualquer um chega, entra, atropela a nossa agenda, bagunça, e às vezes quem faz isso é a gente mesmo. A gente mesmo se compromete, a gente mesmo se bagunça, a gente mesmo não se respeita, a gente mesmo não cumpre. Então assim, se você não cumpre sua palavra com você mesmo, como é que é essa coisa da credibilidade com você?